Você já parou para pensar quais são os primeiros passos para um jovem iniciar a tão sonhada jornada até se tornar jogador de futebol profissional? Pois é, não é difícil ouvir da boca de meninos e meninas a palavra peneira. O grande dia, o grande momento e o grande teste para se provar no esporte mais praticado do mundo. Mais do que isso, é tratado inclusive como uma das poucas chances para garotas e garotos do Brasil, de várias periferias, a conquistarem a tão sonhada ascensão social. Por isso, o Sesc Bom Retiro inicia essa websérie especial sobre esse assunto que envolve crianças, pais, responsáveis, professores e agentes. Numa sequência de 5 episódios, vamos aprofundar no mundo das peneiras e entender as suas dificuldades e caminhos para o sucesso. Para isso, ouvimos diversos profissionais da área, como treinadores e atletas, passando pela técnica e a tática, aspectos sociais e gestores do futebol no Brasil. Especialistas que vão das escolinhas de futebol, na raiz de toda essa trajetória, até profissionais que trabalham com alto nível de rendimento. E aí, bora mergulhar nesse universo tão pouco explorado aqui no Brasil? Neste primeiro episódio, vamos entender como eram os processos de peneira décadas atrás. Como tudo começou e quais são atualmente os clubes com mais sucesso na formação de talentos. O que tanto mudou? Qual é o tipo de investimento em categorias de base? Quais eram os critérios de avaliação? Quais são os objetivos? O primeiro passo é entender o quanto o futebol está inserido na cultura do povo brasileiro. São poucos os lares que não consomem o esporte e poucas pessoas que não têm um clube de coração, certo? Mas você sabia que essa relevância vai muito além, chegando até na economia do país? Pois é, em 2019, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou um estudo que mostra que o futebol movimentou nada mais nada menos que 0,72% do PIB brasileiro. Prova do quanto do esporte deixou de ser um mero prazer para ser um negócio. A peneira, por si só, surgiu desta necessidade. Clubes pelo Brasil afora começaram a entender que formar bons jogadores desde cedo lhes daria maior ganho técnico e financeiro, além de uma vantagem sobre os adversários. Décadas atrás, a palavra peneira era, em um bairro, sinônimo de mobilização. Jornalista esportivo dos canais ESPN, Paulo Calçade lembra bem de como eram esses momentos anos lá atrás. O termo peneira, ele vem de quando você é moleque, né? Então, quando é moleque, você ouve, vai ter uma peneira em tal lugar, peneira aqui, peneira ali. E assim, quando era garoto, sim, alguns lugares eram muito importantes nesse sentido. A gente falava muito no Maria Zélia, Maria Zélia, vai ter peneira. Tá? Então, você cresce ouvindo isso, né? De peneira. Agora, ninguém sabe direito ao certo o que é uma peneira, né? Até chegar a uma delas. Até porque elas podem ser bem diferentes. Depende muito de quem está promovendo aquilo, né? E também de como quem está promovendo lida com o futebol. Então, a gente tem de todos os tipos. E eu te confesso que eu entendo que a maioria não serve para muita coisa. Quando você tem uma peneira que você dá 10 minutos para o moleque e dali você diz se aquele moleque vai ser jogador de futebol. Não, 10 minutos. Não, a vida não é assim. A gente está cheio de exemplos assim, até de jogadores que passaram meses e meses no clube, foram rejeitados e depois tiveram sucesso na sua vida como atleta. Então, a gente ouve primeiro quando é garoto e depois, profissionalmente, aí passa a fazer parte do dia a dia, né? E ela está se transformando. A tal peneira está se transformando com uma análise muito mais detalhada. Aquela análise era por olhômetro, né? Se batia o olho num jogador, num garoto, e talvez o que você observava nesse garoto? Em 10 minutos, meia hora, muito a relação dele com a bola. Mas e a relação dele com o jogo? E a relação dele com a equipe? E a relação dele com o treinador? Será que a peneira mostra tudo isso? Então tem uma série de aspectos para a gente conversar. Como tudo em nossa vida, este processo não começou com um formato ideal e frustrou muita gente ao longo dos anos. Eduardo Barros, hoje auxiliar técnico do Juventude, conta sua experiência, ainda como jogador, neste momento tão crucial para um garoto. Eu tive uma carreira curta de atleta, né? Assim como muitos jovens brasileiros, eu
aspirei me tornar um jogador de futebol profissional de alto nível, mas não consegui, né? Com 22 anos, eu resolvo parar de jogar futebol e já havia feito boa parte da minha graduação em educação física. E ao longo da minha trajetória como atleta, eu tive algumas oportunidades e algumas experiências com peneiras. Talvez a mais traumática como atleta tenha sido em um dos processos de avaliação, que eu lembro que eu fui avaliado por cerca de 15 minutos, eu tinha 14 para 15 anos, num coletivo em que eu tive a oportunidade de tocar na bola cerca de 2 vezes, nesses 14, 15 minutos. Me parecia incoerente ser avaliado dessa forma por um grupo de profissionais, não vale a pena mencionar o nome do clube, mas por um grupo de profissionais que sequer sabia o meu nome, que sequer me avaliou mais completamente. Talvez tenha sido essa minha experiência mais frustrante, né, de ser avaliado por um clube de futebol, por profissionais de um clube de futebol, dessa forma. Tanto que, ao longo da minha carreira, principalmente nos momentos que eu trabalhei com base, eu participei de algumas iniciativas tentando ressignificar o que é avaliar jovens jogadores. Não se trata mais de uma avaliação ou de uma peneira nesse formato antigo, né? Formato do que víamos há cerca de 20 e poucos anos atrás. Ele ainda chama a atenção para a necessidade de algumas mudanças nesse sentido. O que eu sei é que existe um movimento para que o caráter das peneiras seja alterado, né? Seja modificado. Então, o processo de avaliação de jovens jogadores para ingressarem em um determinado processo de formação de um determinado clube, eu vejo que ele vem sofrendo modificações. Então, os jovens jogadores, eles são vistos cada vez mais jovens, porque nós sabemos que hoje os processos de formação se iniciam na categoria sub-11, né? A grande maioria dos clubes que trabalham com base já trabalham com essa faixa etária. Então, existe já, além desse processo específico, né, que a gente vai chamar de peneira, ou processo de avaliação, ou um processo de observação, o nome, no meu entendimento, ele não tem tanta importância, mas sim como vai ser conduzido o processo. Mas muitas vezes, antes desse processo de avaliação, já existe, inclusive, um processo de monitoramento de alguns jogadores e de algumas competições feitos pelos observadores técnicos que vão filtrando ou vão selecionando atletas de destaque para reunirem esse grupo de atletas em destaque e depois fazerem avaliações mais seletivas para listarem aqueles que vão ser aprovados e vão ingressar, de fato, dentro do clube. O que eu vejo, então, de positivo nessas iniciativas, né, que vão além desse exemplo que eu dei no início da nossa entrevista, né, que era fazer um coletivo por 15 minutos e, após essa atividade, já estava definido se alguém teria passado ou não passado na peneira. Hoje, as atividades elas são melhor distribuídas, então não é feito somente um coletivo 11 contra 11, então tem atividades realizadas em espaços menores, com menos jogadores, para os jovens, né, que estão sendo avaliados terem mais condições de realizarem mais ações com bola e mostrarem melhor os seus comportamentos, que muitas vezes não conseguem aparecer de forma tão evidente num campo tão grande, especialmente se é uma
criança ainda, de 11, 12 anos, e, além disso, a frequência de avaliações, a quantidade de avaliações aumentou. Então, é comum que processos seletivos, dependendo do clube, ele dure uma semana, por exemplo. Então, ao invés do menino ser avaliado 20 minutos, ou 25, ou 15 num campo grande, esse menino passa a ser avaliado 6 horas, 7 horas, em diferentes atividades. Isso deixa a avaliação, no meu entendimento, muito mais completa. Já Paulo Calçade ressalta muito a necessidade de olhar cada vez mais com um olhar apurado para este processo. A minha relação com isso foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre como olhar para um jogador, um candidato a jogador, e como extrair daquele jogador a máxima, o conceito máximo daquilo que ele pode realizar, se ele pode ser jogador ou não. E é preciso frisar que, por mais que você seja técnico na análise de um jogador, nem sempre você vai ter 100% da opinião correta. Mas é melhor estar de olho nisso, né? Tentar fazer o máximo. Então, não foi participando, mas foi assim, indo para a universidade e tentando aprender, né, com os professores na minha pós-graduação, assim, como absorver o máximo de um talento, como entender um talento. E aí você aprende que você tem que entender o talento sob todos os pontos de vista, né, para entender aquele ser que é do ponto de vista humano, do ponto de vista das relações ali interpessoais, técnico, tático, e você não faz isso num dia, né? Você precisa de um tempo. E aí a gente aprende que quanto mais tempo, melhor. Claro que existem filtros e filtros. Obviamente, num dia, você sabe se o jogador tem condição. Aquilo que salta aos olhos, que é a relação dele com a bola, capacidade técnica, aquilo é imediato, não é? A partir dali, eu acho que você cria o primeiro filtro para separar quem vai, quem segue e quem não tem a menor condição. Eu acho que aí é possível. Mas quando você passa por um atleta que tem condição, que revela que a única coisa que ele, na verdade, te revela é: este atleta precisa ser mais bem observado. Este atleta não tem condição de prosseguir naquele sonho que ele acredita ser um bom jogador de futebol. Porque, é claro, você tem vários níveis. Se você for só buscar o craque, o diferente, o extra classe, você vai ficar fazendo a peneira a vida toda, vão aparecer 2 ou 3. A gente está falando dentro de um plano médio de observação. Então, eu acho que aí é possível. Mas a minha convivência maior foi quando fui aprender do que era preciso fazer para tentar entender um jogador e não frustrá-lo e dar a ele as melhores oportunidades e saber também conversar com ele, explicar para ele. Porque você nesse momento, está numa missão muito complicada, muito difícil. Atrás desse menino tem um sonho, pode ter uma família inteira, e você não pode ser leviano ao conversar isso com ele. Por isso que é importante saber conversar, entender profundamente, tecnicamente, essa peneira, entre aspas, e atrás daquilo tudo tem uma família, né? Então, muita calma. A missão de quem faz isso, ela é muito delicada, muitíssimo delicada. Professor do curso de Ciências do Esporte na Unicamp, Alcides Scaglia, reforça que é preciso olhar essa jornada com mais cuidado e critério. Antes disso, conta sua própria experiência com as peneiras. Essa relação com a peneira, ela marca de maneira muito forte a minha vida, mas marca num sentido que, para 99%, muitas vezes, das pessoas que passam por esse processo, essa lembrança não é tão alvissareira e positiva e importante como a que eu vivenciei, na maioria das vezes. E aí depois, né, como jogador,
da Ponte Preta, eu vi inúmeros jovens como eu, que sonhavam em ser jogador de futebol e não passavam nas peneiras, não passavam nos testes, porque há um problema de fundo muito forte nessa peneira, porque essa peneira ela não é nem um pouco justa no sentido de oferecer condições para que realmente o jogador, né, o jovem, possa ter condições de mostrar tudo aquilo que ele sabe jogar. Eu digo que eu só passei no teste que eu fiz, talvez por muita sorte de naquele dia o treinador ter me colocado no time onde como eu era goleiro, né, para que eu pudesse passar no teste, para que eu pudesse ser avaliado, o time que eu estava jogando tinha que ser um time não muito bom, para que a bola pudesse chegar. Por sorte, essa bola chegou muitas vezes. E, por sorte, pelo acaso dos encontros, eu consegui me sair bem e ser aprovado. Agora, o que eu narrei foram memórias de 30, 40 anos atrás. E hoje, 2021, o mesmo processo pelo qual eu passei, os jovens passam hoje. Os meninos e as meninas passam pelo mesmo tipo de avaliação pela qual eu passei. Logo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está desconectada. Alguém está simplesmente fechando os olhos para a possibilidade da existência de estudos, de pesquisas que mostram que não dá mais para continuar repetindo uma fórmula que mais exclui jovens e potenciais jogadores e jogadoras do que realmente se mostra eficiente para que esses jovens jogadores e jogadoras possam continuar o seu processo de especialização ou o seu processo de aprendizagem do jogo, que no nosso caso seria o jogo de futebol. E essa dificuldade não é uma exclusividade da modalidade masculina. No futebol feminino, por mais que às vezes a concorrência não era tão grande, décadas atrás, o ambiente e a forma de avaliação não eram muito positivos. Isso é relatado por Roberta Batista, técnica interina da equipe feminina da Ferroviária. Aline Pellegrino, coordenadora de futebol feminino na CBF, também conta como foi a sua trajetória como jogadora. Em relação às peneiras, então eu participei de avaliação em clube, não com muitas atletas, mas passei numa avaliação onde deveria participar dos treinamentos juntamente com o elenco e aí sim ser avaliada, e que eu acredito que seja algo melhor do que a peneira, se for realizada em maior número de dias. Também participei de uma peneira em 2001, a Federação Paulista organizou um campeonato paulista, onde para equilibrar as equipes, todo mundo tinha que passar por essa peneira, e essa peneira era de um dia só. Só que essa peneira contava com muitas meninas. Tinha um limite de idade, só podia, se não me engano, até 26 anos ou algo do tipo. E todo mundo tinha que passar por essa peneira. Quem era avaliado seria distribuído entre as 12 equipes, se não me engano. Eram todos os grandes clubes da capital, mais o Santos, o Guarani, Ponte Preta, Matonense, enfim, eram muitas equipes. Então você tinha que passar por essa peneira. E aí eu tive uma experiência frustrante por uma parte, mas o meu treinador na equipe tinha sido escolhido para ser o treinador do Palmeiras.
E eu falei para ele, olha, não passei. E depois ele foi na Federação Paulista e falou, não, eu quero contar com uma menina que não passou na peneira. E aí eu consegui participar da equipe do Palmeiras e disputar o Campeonato Paulista daquele ano, em que a gente também sagrou campeão no final da competição. Eu nasci em 82, né? Eu falo que eu já nasci meio jogadora de futebol, nasci no dia 6 de julho de 82. Então, no dia 4, né, teve aquele jogo Brasil e Itália. Então, eu falo no dia 5 de julho, a tragédia do Sarriá, eu falo que aquela foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti, já meio que em loco ali. Então, meu pai não era jogador, eu sou a filha mais velha, mas nasci apaixonada por futebol. Porém, uma geração que vem pós a proibição, né? De 1941 a 1979, teve um decreto-lei que proibiu as mulheres de jogar futebol. Só é regulamentado em 83, então só em 83 pode ter oficialmente uma competição. Então, o primeiro impacto que isso traz é não ter meninas, né? Então, eu queria jogar futebol e só tinham meninos. Então, dos 6 aos 12 anos, eu só joguei com meninos. Morei na Zona Norte de São Paulo muito tempo, então tinha ali um clube de várzea, né? Que era o Clube Atlético Civil Cultura. Então, é Pedra Branca, Jardim Peri, ali, Quebrada do Gabriel Jesus também. E aí tinha esse time para jogar, mas eu com 12 anos jogava com uma menina de 15, uma de 18, 20, 40, então porque só tinha uma categoria. Meu pai não gostava muito, não me deixava jogar, tinha que ser escondido, mas quando eu comecei a jogar nesse time de meninas, ele ia assistir escondido e percebeu que eu era boa ali, então joguei 2 anos. E ele, quando eu estava com 14 anos, começou a ligar para todos os clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, para saber se algum deles tinha equipe feminina. Naquela época, o São Paulo Futebol Clube já tinha a principal equipe, né? Toda a base da seleção brasileira. O técnico era o Zé Duarte, Cici, Katia Silene, Formiga, Tânia Maranhão. E eles estavam fazendo um processo seletivo, uma peneira, para a categoria aspirantes, porque naquela época nem tinha categoria de base, você era aspirante a profissional. Então, a minha primeira relação com peneira acontece aos 14 anos, que eu vou achando que só eu que jogava futebol e que só eu jogava bem pra caramba. A técnica de futebol feminino, Roseli Valdez, que toca no dia a dia um projeto importante de futebol feminino no Jardim Peri, em São Paulo, conta como ainda existe uma precariedade na avaliação da modalidade. Além disso, destaca os pontos importantes para aumentar as suas chances. Hoje você vai competir com um garoto que já está inserido dentro de um clube numa categoria de base. Se você não treinar pelo menos 5 vezes por semana, e se você não cuidar do seu corpo, que é aquilo que você vai utilizar no momento que você vai jogar futebol, dormindo pelo menos 8 horas por noite, se alimentando, cuidando realmente da sua saúde, você vai chegar e, desculpa, você não vai conseguir, tá? Então, precisa trabalhar essa questão técnica, apurar muito bem? Precisa, mas precisa também ensiná-los que para eles chegarem, né, para eles tentarem, tá? Não chegar e conseguir, para tentar competir com aqueles que estão lá, ele precisa estar bem fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. É o tripé que eu costumo ensinar, tá? Então, ele sai hoje da minha escola, indo para uma avaliação. Chegando lá, ele já está bem encaminhado para chegar lá e competir com aqueles garotos que estão lá. E aí eu digo o seguinte, você pode ir sabendo, estando preparado, mas pode ser que você não tenha o resultado que você almeja, tá? E aí entra aquela questão, a parte psicológica, né? Tem garotos que conseguem, tem outros que não conseguem. E aí você precisa trabalhar essa questão para que isso não seja um fator negativo e ele passe a desistir daquilo que ele quer, né? E aí a gente cria um parâmetro. Se ele teve uma experiência negativa e ele desistiu, então a gente tem essa preocupação de trabalhar essa questão, porque no trabalho ele pode ter uma situação negativa na sua vida pessoal, e aí ele vai desistir sempre de tudo, vai fugir. Então a gente ensina a encarar de frente e pegar isso como um fator motivacional, para que ele possa ir construindo o seu castelo de pedra em pedra, entendeu? Então eu costumo ensinar isso a todos eles, tanto os meninos quanto as meninas também. Aí pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Mas enfim, como tem funcionado esse processo na atualidade? Como participar de uma peneira? Como ela é feita?
Treinador das categorias de base do Atlético Paranaense, um dos clubes referência no Brasil quando o assunto é formação, Rodrigo Belão explica. Porque geralmente é isso, né? Você pega, vai fazer uma peneira, tem muitos meninos inscritos ali, muitos com a ficha de inscrição, panfleto, sei lá, documento, alguma coisa nesse sentido. Chega lá, você pega, coleta posição, nome, posição, monta um time aleatório ali, então, 2 zagueiros, um lateral a cada lado, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Às vezes, 1 volante, 2 meias e 3 atacantes, enfim. Já participei de diversas situações nesse sentido. E você coloca ali para jogar um tempo de 30, 2 de 20, né? E o menino joga, os meninos jogam. A questão é a seguinte, eu apitei, eu tinha a oportunidade de, no início de carreira, ficar apitando a peneira muito, de dentro do campo, então acompanhar de perto. E eu conseguia sentir e perceber o descontentamento, a frustração de 90% dos meninos que estavam ali naqueles jogos, e um ou outro que conseguia pegar a bola e fazer algo no sentido de um malabarismo, né? Mostrar, por ele driblava 3 e chutava para fora, ou driblava, deu uma touca, um chapéu em alguém, e aí ele estava um pouquinho mais contente, ele fazia um gol, né? E saía contente. E essas percepções assim eram ricas para mim, para eu continuar me questionando o quanto isso funcionava ou não, né? E eu tinha convicção de que isso era uma grande besteira. Foram raras as vezes que eu consegui ver jogadores, principalmente de idades maiores, e eu fiz muita avaliação de idades maiores, jogadores conseguiram entrar no meio. É muito, 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 muito raro, né, entrar no meio pós algumas idades. Então, por exemplo, do sub-15, 14, você vê uma peneira, você até acontecia de escolher 2, 3 jogadores ali que se destacavam. E quando você levava eles para treinar com a equipe, eles não conseguiam se destacar ali no meio. Porque uma coisa é você se destacar dentro do que é aleatório, né? Então, uma coisa é você se destacar dentro jogando uma pelada contra jogadores que não têm um nível técnico tão alto, que não têm um mínimo de organização ou estrutura coletiva que o jogo acaba exigindo. E quando esses jogadores entram num contexto de pegarem jogadores federados, então com um know-how grande, que já estão habituados, muito competitivos, com noções de estruturação do jogo, de organização do jogo, eles acabavam ficando muito perdidos, mas assim, ao ponto de parecer que aqueles meninos mal sabiam jogar bola, né? Eu já vivenciei isso, eu já presenciei isso, né? Eu já errei muito fazendo isso, assim como já tentei acertar também. Então, eu acho que o modus operandi da peneira, ele é, além de ultrapassado, além de ser um modus operandi que é injusto, porque eu acho que gera muito mais frustração do que alegria, e ele gera muito mais erros, possibilidades de erros do que acertos, né? Então, o modus operandi de uma peneira tradicional, de você pôr ali, juntar as pessoas e pôr para jogar, eu acho que para se atingir o sucesso é mais difícil, é muito complexo, né? Talvez, se você visse o mesmo jogador no mesmo dia de peneiras, ele fazer 3 jogos em 3 equipes diferentes ali que você escolhesse aleatoriamente, talvez você percebesse que ele foi bem num jogo e nos demais não, né? Se ele for bem nos 3 jogos, poxa, acertou, achou o diamante. Mas é muito raro. Eu não acho que o modus operandi de uma avaliação de uma peneira é assertivo, como a gente poderia transformar em assertividade de outras maneiras. Outro conhecedor profundo de todas essas etapas é Erasmo Damiani. Atual coordenador das categorias de base do Atlético Mineiro, ele tem anos de experiência na área e já passou por inúmeros clubes, inclusive pela seleção brasileira. No clube, você tem no mínimo uma semana. Quando eu falo uma semana, é de segunda a sábado,
você observa os atletas. Às vezes você tem uma avaliação num grande grupo, que você daqui a pouco são atletas que você não viu ainda, são indicações, são atletas que você viu muito pouco, você traz daqui a pouco num grande grupo, você observa essa semana, se o atleta sobressair e chamar atenção, você leva para trabalhar, para ele ser avaliado com o grupo. Existem atletas que já chegam para ser avaliados diretamente com o grupo, porque já foram vistos em outras avaliações que chamaram a atenção dos observadores, dos clubes, e eles passam daqui a pouco a fazer esse trabalho com o grupo já específico da categoria. Existem aquelas avaliações que elas são feitas durante o dia. Então, você tem uma parceria com uma escola, um centro de treinamento, que você vai ter um dia da semana que você vai lá observar os atletas naquele período ali. E aí você vai enumerando, elencando, são os atletas que lhe chamam a atenção. E aí, daqui a pouco, existem várias formas disso aí, né? Mas eu só estou dando um exemplo de como é que é feito, como nós trabalhamos, né? Como eu gosto de trabalhar. E aí você vai pegando esses atletas e vai monitorando. E daqui a pouco você consegue, num momento, reunir mais atletas que você observou numa outra avaliação. Eu também não sou muito fã de uma avaliação de uma manhã, de uma tarde, porque o atleta, os meninos, às vezes, pela ansiedade, pelo nervosismo, ele não consegue demonstrar o que ele tem muito em potencial. Então, às vezes, nós optamos em observar, principalmente no clube, mais tempo, para que ele possa também se soltar mais, ele ter um pouquinho mais de tranquilidade para desenvolver a atividade dele naquele momento. Se profissionalizou mais, né? E também a procura pelo atleta está muito mais minucioso, o olhar. Você também tem que ver daqui a pouco esse menino num processo de evolução, de onde ele veio, quanto tempo de treinamento ele está tendo por semana, qual a classe social dele, porque isso influencia, às vezes, né, do rendimento do atleta naquele momento. Então, acho que essa profissionalização do futebol de base, principalmente, ela fez com que as avaliações elas sejam mais criteriosas. E também aquela pessoa que vai fazer a avaliação, né, antes do clube, ela passa por um processo de olhar um pouco mais diferente. Então, ela não faz assim, hoje vamos fazer um festival, vamos reunir 400 crianças. Você até pode, como você faz, mas você tem que saber dividir muito bem essas 400 crianças para que eles tenham, no mínimo, né, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos que eles possam desenvolver o futebol deles. E aí, claro, você vai avaliando ali daqui a pouco, nesses 40 minutos, 2, 3 meninos chamaram atenção, você deixa esses meninos de lado, volta de novo com aqueles outros para um outro jogo para ver se aqueles meninos sobressaem. E daqui a pouco, aqueles que sobressaíram, você naquele dia, mais à frente, você faz uma nova avaliação, que às vezes o menino chamou atenção naquele momento, mas nós sabemos que se ele vier para o clube logo em seguida, ele vai ter uma dificuldade de permanência. Então, você vai monitorando, ou seja, você vai trazendo esse atleta aos poucos ao clube. Então, ele vem, passa uma semana, daqui a um mês ele vem, passa de novo mais 10 dias, daqui a pouco, 15 dias, ele volta, fica mais 5 dias, e você vai vendo a evolução dele nesse processo, né? Então, existem várias formas aí de avaliações, né? E que você pode desenvolver. E tem as outras que são feitas essas, que daqui a pouco são aquelas que é de um dia. Então, você tem que ser muito crítico no olhar desse atleta, né? Mas também não podendo, acho que 10 minutos, nós nunca trabalhamos com isso aqui, que a gente acha que é muito pouco para um menino desenvolver a habilidade dele, ou demonstrar o que ele pode passar para quem está observando na questão do futebol dele. Assistente social das categorias de base do Palmeiras há 7 anos, Bárbara Santos está totalmente ligada a estes jovens que chegam para ser avaliados. Ela explica como vem gente de todo o país para tentar a sorte no Clube Alviverde. Para o processo de peneiras, né, ele é realizado integralmente pelo Departamento de Captação. Então, existe sim aquelas indicações, né, e existe também aquelas avaliações
onde os próprios profissionais que trabalham nesse departamento, e nós temos profissionais que estão no Brasil todo, região sul, região sudeste, região nordeste, os profissionais do clube que fazem esse trabalho de captador, né, do Brasil, e eles que fazem esse processo, né? E aqui em São Paulo também não é diferente, de avaliação, de competência técnica, né? De habilidade, ele que faz todo esse acompanhamento, e depois que eles fazem esse processo de acompanhamento, se o atleta estiver em outro estado, né? Ele está em outro estado e o clube gostaria de passar uma semana com ele num processo de avaliação, ele fica conosco nesse período de uma semana, né? Ele fica ali alojado com a gente, se ele for aprovado, ele passa a fazer parte do grupo de alojados, senão ele retorna, né, para a cidade de origem a qual ele chegou até nós. Então, esse processo como eu disse, né, esse processo de captação, nós não temos, né, a gente não tem participação de escolha, é um processo inteiramente entre coordenação, né, empresários e o departamento de captação, e nós temos acesso direto a esses atletas que são efetivos, né, a gente costuma falar que são efetivos, e aí dentro desses efetivos nós temos duas vertentes, os que podem ter o contrato profissional a partir dos 16 anos, e os que têm um contrato de formação a partir dos 14 anos. O processo de avaliação, ele é único e é igual tanto para o sub-8 até o sub-20, né? A gente tem, eu falo sub-8 porque nós temos já tivemos atletas de 8 anos. Hoje a gente tem a partir dos 9. Ela também explica como o papel dela vai muito além das questões técnicas, mas também de preparar o terreno para este jovem talento ser lapidado, dando-lhe as melhores condições fora de campo para evoluir. Essa segurança inicial, ela é fundamental para que esse processo de adaptação aconteça, porque é fundamental que a pessoa, como família, como pais, compreenda qual é o espaço que o filho dela vai habitar dali por diante. Quem são as pessoas que ele vai morar, como que é essa estrutura, né, o que está posto, o que ele vai ter acesso, né, com quem que eu vou poder falar quando meu filho estiver doente, quando meu filho estiver com uma dor de dente, quando meu filho tiver qualquer coisa. Então, quem são as pessoas às quais eu posso procurar, eu posso acionar? Por isso que é muito importante nós termos esse contato inicial. Voltando para o processo de avaliação, os atletas, os garotos, eles são muito dedicados, porque eles querem muito fazer parte dessa estrutura. Eles querem, e muitas vezes eles trazem a expectativa e o sonho da família, né? Então, só o fato de ele estar tendo a oportunidade de fazer um processo de seleção ali dentro, né, das mediações do clube já é um passo tremendo. Então, eles se dedicam muito, né? Eles dão tudo que eles podem para eles poderem passar por esse processo de avaliação, aprovados, que é um processo, é um funil muito seletivo, né? Onde eu acho que a cada 32, um passa. Então, é muito desafiador lidar com tudo isso por conta das subjetividades que isso traz, né? Essas famílias, esses sonhos dos garotos, às vezes o garoto ele é aprovado e daqui 6 meses ele acaba sendo, né, transferido para outro clube ou ele é desligado do clube, e quando esses garotos vêm para cá, essas famílias, se ele for alojado conosco, né, nós ficamos responsáveis por ele, eles moram ali com a gente, tudo bem. Existem casos também em que os garotos vêm com as suas famílias, né, e a gente faz uma conversa nesse primeiro encontro, como eu disse, qual é a expectativa da família, né? Se ela vai ter condições de fazer toda uma mudança, né, esse fluxo migratório dela vir da cidade para cá, pensando numa mudança estruturada, para que não aconteça de, né, perder, às vezes a família pede as contas do trabalho, sai, né, pede transferência num curso, pede transferência na faculdade, e aí chega aqui, né, não tem nenhuma estrutura para dar continuidade na vida aqui,
e aí o garoto está aqui e às vezes ele não, né, ele não se adapta, porque acontece isso também, ou ele não evolui conforme o esperado, e como que essa família se mantém aqui nesse período? Ainda falando sobre o mercado, dinheiro e negócios, a formação de jogadores movimenta muita gente para fora do país. Atletas que saem do Brasil com um sonho e a oportunidade de brilhar em outros lugares, além da possibilidade de conhecer outras estruturas. Segundo a CBF, em 2010, 1.610 jogadores deixaram o nosso país, seja amadores, profissionais, homem ou mulher e até mesmo no futsal. No total, foram movimentados R$1.682.658.442 envolvidos. Não se trata de pouca coisa. Atrás do seu sonho, Gabriel Rizzi, hoje atleta de futsal, conta como insistiu até o fim para atuar profissionalmente. Jogo atualmente no Santo André Intelli, porém já joguei campo também. Eu sempre joguei os dois, desde pequenininho. Desde os meus 4 anos eu comecei no futsal, numa escolinha perto da casa da minha avó. E aí, meu primeiro contato com uma peneira foi no Palmeiras. Eu tinha por volta de 7 para 8 anos. Eu fiz uma peneira, aquela peneira clássica, né? 200 meninos, correndo atrás de uma bola para poder passar 1 ou 2. Então, passei na primeira peneira que teve, que foi com todos esses meninos. E aí eu fui para uma segunda etapa da peneira, que foi junto com o time do Palmeiras já. E aí foi um pouco mais seletiva e acabei passando. E aí comecei minha trajetória no Palmeiras. No futsal, eu só tive essa peneira, porque a partir desse momento, eu joguei 10 anos no Palmeiras. Eu só fui sair do clube com 18 anos. Então, toda a minha categoria de base foi no Palmeiras. Então, contato com peneira no futsal só foi nesse momento. Porém, no campo, cara, eu já perdi até as contas de tantas peneiras que eu fiz. Já fiz em diversos clubes, de diversos lugares. Minha primeira peneira no campo foi no Grêmio de Porto Alegre. Eu tinha 11 anos de idade. Da mesma forma, uma peneira com um monte de menino, todos correndo atrás da bola, atrás de um sonho. E cara, eu passei nessa peneira. Minha primeira peneira no campo, eu passei. Só que como eu era muito novo, eu ia ter que ficar alojado lá no Sul. Meu pai optou por não deixar, porque ele também viu umas coisas muito erradas acontecendo lá dentro do alojamento que a gente estava. Então ele optou por eu não ficar nesse momento. E aí fui passando em vários lugares. Fiz peneira no São Paulo, Red Bull, Esportivo Brasil, Corinthians, em vários lugares. Uma outra peneira que eu passei foi no Juventus da Moca. Passei na peneira. E aí sim, joguei pelo clube, joguei um ano inteiro, joguei Campeonato Paulista, tudo. Só que depois eu acabei saindo, e aí eu tive que optar. Como no futsal eu já estava no Palmeiras, eu tive que optar por continuar no campo, correndo atrás, fazendo várias peneiras, ou ficar no futsal, onde eu já estava empregado, estava num time grande. Então, tive que tomar essa decisão ali para os meus 16, 17 anos. E aí eu optei pelo futsal. Foi aí que eu tomei essa decisão e fiquei no futsal. E aí até hoje nunca mais joguei campo, só futsal. Ex-atleta de muito sucesso e agora treinador da equipe Sub-20 do São Paulo, Alex teve experiências nesse sentido e vê algumas diferenças claras no processo de décadas atrás. Antigamente alguém batia na porta de um clube e era testado, né? Hoje existe uma série de burocracias e só aí já dá uma diferença grande. E a outra coisa é a condição social, né? Na periferia existia vários campos de futebol, que hoje já não existe mais, já foi invadido por prédio, por comércio. A população hoje é maior do que era naquele período. E uma coisa que é muito estranho, que mesmo a população sendo maior, a criança que joga futebol, que joga bola, o número de crianças é menor do que naquele período. Eu lembro que no meu bairro a gente tinha ali uma quadra poliesportiva para jogar futebol e no final de semana faltava horário, né? Então tinha aquela coisa louca de jogar 10 minutos ou 2 gols e rodava todo mundo. E hoje não é assim, né? Por uma condição social, pelas coisas que foram se alterando ao longo dos anos.
isso já não é mais como era antes, né? Então isso também altera nessa conotação do clube, das peneiras. Então, traçar um paralelo, eu sinceramente eu não consigo, por essas diferenças sociais todas existentes. E aí, enquanto sociedade, os clubes de futebol também estão inseridos dentro disso, né? Então, assim, com essas mudanças todas, eu acredito que hoje seja bem diferente. Ainda sobre este processo de avaliação, Lucas Macorim, também profissional das categorias de base do São Paulo, explica que a peneira é um processo importante, mas não o único, e que cabe aos profissionais que avaliam achar saídas para poder observar ao máximo os jovens. Tanto nas peneiras que eu realizei, quanto como jogador, ou nas peneiras que eu tive a oportunidade de participar como avaliador, os jogadores já vêm com determinada posição, né? Então, quando eu participava como jogador, eu já ia com você colocava, né? Primeira opção sua como jogador, a sua segunda opção, e não é muito diferente como avaliador também. Mas hoje, como avaliador, a gente acaba entendendo em alguns momentos de colocar algum jogador em posições diferentes para poder ver se ele consegue render um pouco mais e para dar uma oportunidade melhor também. Eu acho que peneira é um dos modos de avaliar, né? É uma das oportunidades para os jogadores serem avaliados. Não digo que é fácil, porque muitas vezes você está num ambiente que você nunca viveu, com jogadores que você nunca viveu, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Já participei de algumas como jogador mesmo, já tive a oportunidade de passar em peneira, já tive a oportunidade de não passar. Lógico que depende muito do nível que você vai estar e o nível que você está almejando dentro da peneira. Então, se você vai fazer peneira para um clube menor, é diferente do que você for fazer uma peneira com uma equipe maior, né? O nível de exigência é muito maior. Mas também vejo formas de avaliações igual os clubes têm hoje, são os captadores, né? Que vão no ambiente. Então, no ambiente que a pessoa mesmo joga, que a pessoa treina, que fica muito mais fácil de identificar, né? Toda essa busca pelo próximo talento envolve também projetos sociais e parcerias por todo o país. Segundo Silvana Trevisan, assistente social do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo e pioneira na implantação do serviço social nas categorias de base do futebol paulistano, este pode ser um caminho interessante para ser mais assertivo. Alguns clubes hoje no Brasil fazem parcerias com alguns projetos sociais esportivos, projetos sociais que têm uma metodologia pedagógica esportiva muito interessante, que é compatível com aquilo que os clubes procuram também. Então, eles já criam essas possibilidades, essas estratégias metodológicas para atender às necessidades do clube e também para dar uma formação com fundamentos corretos para a criança e adolescente que sonham em se tornar um atleta profissional do futebol. Mas, para isso, né, tem que ser uma coisa muito bem organizada. Atualmente, nós temos um manual que foi escrito pela Escola Superior da Procura do Ministério Público, junto com a Cor de Infância, junto com o MPT, que é um manual de formação desportiva para crianças e adolescentes. Isso daí é muito fácil de encontrar na internet. E ali eles vão falando sobre o que precisa para fazer uma avaliação, o que realmente está dentro da proteção integral. E uma grande preocupação que eu tenho hoje, que eu tenho feito nas minhas palestras, eu tenho feito alerta para os pais, para muitos, é que nós tivemos uma pandemia. Essa pandemia trouxe várias dificuldades. Muitos meninos e meninas aguardavam, na verdade, uma possibilidade de participar de uma avaliação, de uma peneira. E, na verdade, foram todas suspensas. Alguns clubes, inclusive, até dispensaram alguns meninos que estavam no clube. E, é claro, o que eles querem é retomar, porque eles sonham, né, com tudo isso. E como que esse sonho foi interrompido em decorrência da pandemia? Então, são situações que precisam de uma avaliação um pouquinho mais crítica, para que os pais
em decorrência esse ato que teve em decorrência da pandemia, tomar um pouquinho mais de cuidado, saber quem é a pessoa que está fazendo a avaliação, que projeto é esse, se realmente o clube, existe muito projeto que fala assim, estou fazendo uma avaliação para colocar o menino no clube X ou Y, nos grandes clubes como Cruzeiro, Corinthians, Santos, São Paulo. Os pais precisam identificar se realmente isso é verdade. Eu sempre dou uma dica, liga para o departamento de categorias de base, para o departamento de formação de atletas, para o departamento de captação de atletas. Por quê? Muitas vezes eles utilizam isso, mas na verdade é mentira. É uma forma, às vezes, até de estreitar essa possibilidade, estreitar essa relação, e, na verdade, isso não acontece. Mas hoje os grandes clubes de futebol têm muitas parcerias com projetos sociais, e eles fazem avaliações excelentes. E essas avaliações têm critérios, né? Tem vários critérios, inclusive, para você fazer uma avaliação segura e ética, requer solicitação de alguns documentos, como, por exemplo, criar um livro de registro de avaliações, documentos dos pais, RG, CPF, documentos da criança e do adolescente, comprovante de residência, comprovante de declaração escolar. É importante também saber que meninos, por exemplo, às vezes eles falam assim, nós vamos fazer uma avaliação e vão ficar dentro do alojamento do clube. E a gente sabe que hoje o Brasil não aceita que meninos abaixo de 14 anos, com idade inferior a 14 anos, sejam alojados, porque isso é um grande risco. Então, os pais precisam saber de tudo isso. Os exames também, o eletrocardiograma com laudo médico, dizendo se realmente a criança está apta a desenvolver uma atividade física, porque mesmo na avaliação é alto rendimento e requer um pouquinho mais a saúde do atleta, do educando e do atleta, né? Porque eu acho que vocês sabem que no Brasil, até os 14 anos, é chamado de educando, e do sub-15 em diante, 14 anos acima, é considerado atleta. Então, é muito importante solicitar esse exame e apresentar esse exame. E os EPIs também, parece brincadeira, mas o menino tem que estar com a chuteira adequada, precisa estar com uma tornozeleira adequada, precisa apresentar a carteira de vacinação. Eu ajudei uma vez para fazer uma avaliação e eu pedi a carteira de vacinação, né, nos documentos que a gente coloca na internet. Quais eram os documentos? E aí o coordenador técnico falou assim, mas precisa até de carteira de vacinação? Eu falei, porque se ele não está com a vacinação em dia, ele estará dentro do alojamento. Se ele tiver alguma doença infantil, alguma doença contagiosa, e ele não tomou a vacina, vai passar para os demais. E aí a avaliação que nós íamos fazer vai cair abaixo, né? Como, por exemplo, eu já tive dentro de alojamento surto de sarampo, de catapora. Então, é muito importante pedir também isso, né? Já deu para ver que o desafio é grande, mas a persistência acaba dando resultado, como conta Juan Tomás, hoje jogador do São Bernardo. Hoje eu sou atleta profissional do São Bernardo Futebol Clube, mas muito antes, com 5 anos de idade, foi quando eu comecei a minha carreira. Ainda jogando futsal, mas depois de muito tempo eu fui para o futebol de campo, onde eu fiz muitos testes, muitas peneiras, em grandes clubes de São Paulo. Mas esse processo até chegar no profissional, ele é um processo de muita luta, de muita determinação, perseverança e, acima de tudo, muito esforço, né? E as peneiras, elas são sempre uma boa oportunidade para a gente mostrar, né, para aquelas pessoas que são do meio do futebol o nosso potencial, a nossa qualidade e, se possível, elas nos ajudarem a seguir o nosso sonho, né? E para você que também tem esse sonho de ser jogador profissional, tenho a dizer para você insistir, persistir e jamais desistir. E, acima de tudo, nunca dê menos que o seu máximo, beleza? Tivemos uma boa noção do quanto esse processo de peneiras evoluiu de décadas para cá. Mais que isso, as dificuldades que cada atleta tinha para dar um passo importante em direção ao seu sonho. Mas não paramos por aqui. Na sequência, exploraremos mundos ainda mais complexos no futebol. Afinal, merece meritocracia neste momento? E a diversidade, dá para enxergá-la? O futebol feminino está no lugar que merece? Essas respostas vocês conferem aqui com a gente no próximo episódio. Esperamos vocês!